bom dia para você que com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Guga aqui de comunicação. Um bom e excelente dia para você. Nesta terça-feira, que tudo aquilo que você possa pedir em oração que realmente seja bom para a sua vida possa acontecer e que você possa ser muito feliz. Mas se por acaso isso não vier a acontecer nos dias de hoje, que você tenha a expectativa de sempre poder levantar, abrir os olhos e ver que o dia acontece e que você está lá para poder ser ou não merecedor de todas as coisas que você quiser. Agora, como a gente diz, não acredite em sorte, porque a sorte real é aquela que faz você levantar cedo, trabalhar e fazer tudo o que o outro fez para conseguir. O nome disso é sorte. Outra coisa, desiste, não é assim que acontece. Se você quiser acessar toda a programação da Rede TV, você pode acessar pelo site do YouTube, www.youtube.com/RedeTVRondônia. Pode acessar também por intermédio do site do SGC, www.sgc.com.br. As notícias do Brasil e do mundo você pode acessar pelos nossos sites que são aqui do nosso estado de Rondônia, www.newsrondônia.com.br e www.conectbrasil.com.br. Manda um WhatsApp pra gente, 069 9244 9858, ou você pode nos mandar um e-mail, que é o eusourosachoque@gmail.com, e nós estaremos aqui prontos para poder responder aquilo que você gostaria de saber. Mas olha, dificilmente a gente vai responder no mesmo dia, mas com certeza a sua resposta vai chegar. No dia de hoje, a nossa reflexão vai sobre o ódio. É muito comum as pessoas dizerem que o Brasil é um país de pessoas com coração bom, de pessoas boas, de pessoas queridas e amáveis. Mas essas pessoas que dizem a respeito disso, com certeza, não sabem que o ódio e o amor são provenientes do mesmo sentimento. Eles vêm do coração. E o brasileiro é assim, um povo com um coração muito grande, para amar e para odiar. Grande parte das atrocidades, grande parte de toda a maldade que aconteceu aqui, velada, escondida, mal contada, bem contada, por todos os historiadores, trazem sempre à baila, trazem sempre para a gente aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. Já viu que toda violência e todo ódio é na família do outro? Nossa, como ele é grosseiro. Nossa, você gritou comigo. Eu estava vindo no trânsito. Eu vinha tão pacificamente, de repente veio alguém, correu, passou, ultrapassou, e eu disse calmamente: Senhor, o senhor está correndo. Já reparou como a gente sempre é muito bom e as pessoas são sempre muito ruins? Já reparou que o mal nunca está em cada um de nós, está sempre no outro? São as pessoas que nos agridem, são as pessoas que nos tratam mal, são as pessoas que nos viram o rosto. Será que é assim mesmo? Será que esse ódio todo está sempre no outro? E eu estou imune a tudo isso? O dia em que cada um de nós compreender que a gente só consegue ver aquilo que a gente tem, a gente vai se dar conta de que perdoar, de que saber compreender, interpretar e compreender mesmo o outro deveria fazer parte de todos os nossos instantes e de todos os nossos momentos. O dia que nós conseguimos entender que a gente é muito parecido com aquele que a gente convive e que a gente sempre vê no outro, como eu disse, aquilo que a gente conhece, a gente vai poder caminhar de uma forma mais leve e ver que esse ódio todo, ou esse amor todo, estão sempre juntos. E que o ódio é apenas o amor adoecido. Portanto, amar acaba odiando. E bem tratado, bem cuidado, com doses excessivas de carinho e de respeito, com certeza, esse ódio vai transformar-se novamente em amor. No mundo, nada se cria. Talvez tudo se copie. Porque a gente tem um mundo maravilhoso. São as pessoas que nele estão, que por vezes fazem deste local um lugar que a gente não gostaria de viver. Mas pare e pense também que independentemente do meu mal ou do seu mal, o sol continua a nascer, a lua continua lá,
o céu salpicado de estrelas, como se fossem grandes diamantes clareando a noite, estão ali. E nada do que eu ou do que você possamos fazer vai modificar a beleza do mundo. Se é assim, se o mundo não muda por causa de mim, eu não posso mudar por causa das pessoas e ser ruim também. Eu tenho é que, como mundo, mostrar para as pessoas o quanto eu posso ser bom. E do exemplo, eu fazer com que as pessoas mudem também. Se eu estou fazendo? Claro que não. Estou tentando, igual você, todos os dias. Mas como diz a frase comum, bem usada, está enjoado de recomeçar? Para de desistir. Porque quando você deixa de desistir, o caminho é o mesmo. Para de voltar, de retroagir. Continua tentando todos os dias. Essa é a única forma da gente encontrar aquilo que talvez a gente tenha vindo buscar. A tão fadada felicidade. Bom dia para você. E no programa Rosa Choque de hoje, a gente vai falar com dois escritores de lançamentos de livros aqui do nosso estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia, mostrando para as pessoas do nosso estado e para as pessoas de todos os estados que nos acessam neste momento, a importância da gente divulgar o que é nosso. E nós convidamos para o nosso Rosa Choque de hoje o Hélio Rocha, que é professor da Unir, seja bem-vindo, e o Miguel Nenevê, que está aqui junto com a gente também. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Bom dia. Para as pessoas que ainda não os conhecem, às vezes as pessoas vêm, né, até falam assim, aquele professor ou aquele rapaz, mas não conhecem, ainda saber qual que é o teu nome completo. Você, Hélio Rodrigues da Rocha. Você é de onde? Sou de Lábrea, no Amazonas, Rio Purus. Está aqui em Rondônia há quanto tempo? 23 anos. Quem que é sua mãe? Anália Rodrigues da Rocha. O que a sua mãe tem a ver com o que você escreve? A minha mãe, ela foi uma das pessoas que me estimulou a leitura, né? Porque sempre eu via, não só ela como meu pai. Os dois eram leitores, né? Leitores da Bíblia, ela principalmente, e nos fazia fazer essas leituras bíblicas antes do café, antes do almoço, antes da janta. E o meu pai era leitor de jornais, de recortes de jornais, de Bíblia também, mas principalmente de outras literaturas, né? Então isso foi estimulou, né? Toda pessoa que lê a Bíblia, para aqueles que pedem a elas que leem a Bíblia, sejam pastores, padres, enfim, seja qual a pessoa que for e qualquer livro sagrado, corre o risco da pessoa conhecer a verdade, e como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo que você escreve são as suas verdades libertadas para que as pessoas possam compreender o mundo? Sim, são as minhas visões, né, do mundo, minhas críticas, meu desejo de mudança em determinados pontos, né, sociais, né, em determinados pontos históricos, principalmente nessa história apagada, história marginalizada. Né. Eu trabalho mais nessa perspectiva de trazer autores, por exemplo, que foram renegados, são tipo assim, proscritos, né, condenados, né, por algum momento ou por algum motivo maior. Como é o caso do Coronel Labre, né, que foi um material que eu fiz pesquisa. A gente hoje vive num mundo extremamente líquido, onde as coisas elas mudam muito rápido. Na verdade da sua mãe, na verdade da minha mãe, nós tínhamos um mundo concreto. O que elas diziam era lei, não coma manga e não beba leite que você morre. Se você questionasse, ela falava, morre. Você não comia, não ia discutir. Hoje, se você falar para alguém, não beba leite, não coma manga que você morre, ela vai no Dr. Google e ele diz, você não morre, você vai testar. Você disse dos autores que foram renegados, os historiadores que foram renegados. Grande parte das pessoas querem que os historiadores vejam o futuro. Só que o historiador estuda aquilo que foi passado. Dentro da história dele, o que você acabou descobrindo, segundo a sua visão, que fazia dele uma pessoa especial? De ele ter se doado 30 anos da vida dele para vir para o Purus, né, descobrir que ele era de família, de situação financeira bastante elevada, né? Não tinha necessidade de vir, né? Ele, em 1867, o Coronel Labre, ele viajou pelos Estados Unidos, pela Itália, Paris, Europa como um todo e Estados Unidos, né? E escreveu quando ele retornou. Então isso mostra que ele poderia ter escolhido qualquer cidade do mundo
para viver. Mas, no entanto, em 1871, ele veio para o Rio Purus, no Amazonas, para estudar a região, etc. E ele foi o primeiro a escrever um opúsculo, né, um livrinho, chamado Rio Purus, fazendo a descrição das riquezas do solo, dos indígenas, denunciando o sistema de escravidão do seringueiro. Na verdade, ele não usa o termo seringueiro, porque é um termo mais recente. Ele usa extratores de seringa. Né? E o seringalista, que não existiu o termo, ele fala fabriqueiros. Então, isso mostra que ele tem uma glória pessoal, claro, mas ele também pensava no bem comum. Né? Não só na glória, porque ele fundou a cidade, ele governou a cidade como primeiro intendente, né, em 1890 já recebeu o título de cidade, ele ainda estava vivo. Né? Isso nós não tínhamos registrado na história. Mas isso, Né? digo, Então, das histórias dele, aquilo que fez ele para você ser especial. Hoje, as pessoas que moram na cidade, ou as pessoas que moram nas cidades vizinhas ou no estado mesmo de Rondônia, estado vizinho, não tem sequer noção, grande parte delas, que o nome da cidade é vinculado a ele e quem ele foi. Aliás, até o isso, nome foi distorcido de alguma forma com isso, com acréscimo de uma vogal. isso. Mas as pessoas têm esse interesse? Você descobriu isso? Foi difícil buscar a história dele? Foi bastante, da minha parte, foi com muita vontade de descobrir, porque eu tinha escrito o projeto, mas escura ainda. Não tinha certeza que eu ia encontrar, porque o projeto era Coronel Labre, Sua Vida e Seu Tempo. Né? Então, eu sabia algumas coisas, sabia que ele tinha sido deputado da província do Amazonas, mas eu não tinha o registro. Onde, né? Porque só dizia, mas ali no autor dizia, o Ferrarini, por exemplo. Mas não comprovava, né, com fonte histórica, tipo um jornal da época, uma revista, ou outro documento da Assembleia Legislativa da província do Amazonas, por exemplo. Né? Então, a minha pesquisa foi mesmo uma arqueologia, buscar lá nos registros que eu encontrei nos jornais da época, nos semanários da época, e encontrei. Aí a minha surpresa foi saber que ele era, né, formado em Direito, né, no Rio, na época era Ciências Jurídicas e Sociais, defendeu causas de maus tratos de negros no Maranhão, viajou pela Europa, escrevia lá no Maranhão, no Pacotilha, no Semanário Maranhense. Então, ele não é um coronel de barranco. A gente vai falar de tudo isso. A gente está no programa Rosa Choque, pela Rede TV, no Sistema Guga de Comunicação. E você? Qual é a tua história? Quem é teu pai, tua mãe, teus avós? De onde eles vieram? Já parou para pensar que teu pai, tua mãe e seus avós ficariam muito felizes se de repente você parasse para ouvi-los? Curso de oradores tem de monte. Curso para aprender a ouvir tem muito pouco. Só depende de você. A gente volta já.
Bom dia para você que está ligando seu aparelho de televisão agora. Seja muito bem-vindo ao programa Rosa Choque pela Rede TV. Segundas, terças, quartas e sextas, a partir das 7 horas, para todo o estado de Rondônia. E por intermédio do YouTube, você também pode acompanhar ao vivo em qualquer lugar do mundo. E também pelo Facebook, que eu não sei se já foi ligado novamente. O Diário da Amazônia é o nosso jornal aqui do Sistema Google de Comunicação, que você pode adquirir de forma impressa ou você também pode acessar pelo www.sgc.com.br. A notícia hoje que traz como manchete é que a polícia investiga autor de tiro que matou professora. Bandidos antes do crime fizeram vários furtos em carros que estavam no estacionamento da casa de show. É assim, é um caso por plantão de polícia, mas a gente tem que verificar que toda hora estão acontecendo crimes e às vezes as pessoas colocam a culpa na polícia. Não estou dizendo que ninguém precisa matar, não acredito nisso. Mas eu acho que a gente também tem que se cuidar um pouco mais. Cuidar onde a gente vai, aonde a gente fica, com quem a gente anda e os lugares. Ninguém pode ser privado da liberdade de ir ou vir, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que se a gente sabe que um determinado lugar não condiz com aquilo que a gente não deveria ir. E a polícia tem que fazer o papel dela de investigar e colocar na cadeia quem precisar e prender. E você, querido, para as pessoas que ainda não te conhecem, qual é o seu nome? Meu nome é Miguel Nenevê. De onde o senhor é? Eu sou natural de Santa Catarina, mas eu acho que eu sou mais rondonense que o professor Hélio, porque eu já estou aqui há muito tempo. Há quantos anos? Já vai fazer 29 que eu vim para cá, só que daí eu saí, já fui para vários lugares também. Fui como professor visitante na Universidade de Texas, nos Estados Unidos. Fui para o Canadá, passei mais de ano no Canadá e também trabalhei na Guiana, que é a Guiana inglesa, que a antiga Guiana inglesa, que agora é República Democrática da Guiana, e que é um país de língua inglesa aqui na América do Sul. Então, eu estou bastante aqui, mas também tenho uma conexão muito grande com Santa Catarina. Qual é o nome da sua mãe? A minha mãe é Cristina. Lá de Santa Catarina, o que o senhor Lá traz de saudade? A Isso. cuca, o pão, Nossa. o macarrão, porque são coisas que ainda a gente vive de lá, né? E a gente tinha, como a minha mãe era, na realidade ela era brasileira, filha de alemão com polonês, a gente tinha muito aquele sauerkraut, que é o chucrute, comida com repolho. Que era muito bom. Muito bom. Em Pomerode tem um que é maravilhoso. Nossa, e aquele pirogue, já é polonês. Pirogue, não sei se você conhece, é muito bom. Não, também. mas o Mário que trabalha comigo deve conhecer bem. É quase como um pastel, mas é feito com repolho, uma coisa dentro, uma coisa assim, que eu, quando vou para lá, ainda as minhas irmãs fazem, ainda eu Essas gosto lembranças, elas Exatamente. são importantes naquilo que o senhor escreve? Muito, muito importante. Eu escrevo, eu tenho livros de pesquisa que eu faço sobre a Amazônia, então tem publicação acadêmica sobre a Amazônia, mas quando é escrita que eles chamam escrita criativa, eu não consigo ainda fazer fora de Santa Catarina. Então, inclusive tem um livro que é Antes que Anoiteça, e tem um conto que é da minha mãe, que ela contava, a gente recontou, daquele tempo de colonização lá no interior de Santa Catarina. Então, ela está muito, muito presente. E eu tenho outros contos que tem ela como personagem. Uma vez eu escrevi um conto, foi publicado em inglês também, eu estou lembrando, aí era sobre a minha mãe. Aí eu queria prestigiar um pintor indígena lá da Guiana, que estava na universidade. Aí ele leu a história em inglês, aí ele fez os desenhos. Aí ele desenhou uma indígena sentada perto do fogo, assim, fora daquele fogo, porque era a história da minha mãe sentada perto do fogo, colocando lenha, aquela coisa, o símbolo do fogo que não pode se apagar, o ânimo da vida. E eu achei muito engraçado que ele foi e ele pintou uma mulher indígena, porque ele entendeu que... Era a visão, era a interpretação dele. Exatamente. Quando o senhor hoje... O senhor leciona ainda? Quando o senhor está lecionando, o senhor consegue enxergar nos alunos de hoje, como eu disse, nesse mundo líquido, o senhor consegue enxergar neste aluno esta capacidade de compreender, apreender, interpretar e devolver, ainda que seja sob a visão de mundo dele, ele devolver aquilo que o senhor falou ou não? Eu creio que, às vezes, sim. É uma coisa muito diferente. É uma diversidade muito grande de um aluno para outro, tudo de um leitor para outro. Mas, às vezes, é possível. E algumas pessoas
fazem algum comentário muito interessante. Tem comentários sobre o que a gente escreveu, alguma resposta, como tem uma reader response, né, a resposta do leitor, que surpreende a gente. Porque não era nem o que a gente pensava, mas era o que a gente queria dizer e talvez tivesse encontrado. Exatamente. E eu tenho um livro de poemas, que é o último, que também é relacionado a Santa Catarina, imagens de Santa Catarina e tudo. E muita gente leu coisa que, na verdade, é como você diz, talvez estava ali quando eu escrevi, mas eu não tinha assim tão claro, e a pessoa chega e diz, olha, nossa, gostei, adorei isso aí, porque você fala uma coisa tal que eu também tinha imaginado. Me encontrei, né? Exatamente. E quando a gente diz disso, grande parte dos professores tem uma... E vou pagar também de novo pelo que eu estou falando. Mas é o que eu penso, não é o que nenhum lugar que eu trabalho, nem as pessoas que estão aqui comigo pensam. Grande parte dos professores, a meu ver, eles não têm essa capacidade de compreender o que o aluno viu e não têm a capacidade de compreender que a leitura do mundo, assim como uma pessoa que desenhou a Índia, que representava sua mãe, só tem aquilo como ponto de referência e consegue, com aquilo, dar o melhor que às vezes nem você conseguia dar. A que o senhor atribui essa incapacidade e pedância de alguns professores de não conseguir tirar o melhor que o aluno tem e ainda conseguir subjugar e fazer com que esse aluno desista de estudar, ao meu ver, por pura ignorância de não saber tirar e levar e falar, olha, você foi ótimo? Olha, é muito, muito interessante a sua pergunta. Eu creio que um pouco é a questão de você ouvir. Ouvir, quando eu digo ouvir, você estar aberto para os cursos de ouvinte que não existe, né? Só existe oratória, todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Acho que tem que ter um curso de ouvinte para professor também. Então, quando você percebe que alguém está falando uma coisa que é diferente do que você estava preparado para ouvir, por que você não ouve? Então, você está se abrindo também para outras verdades, outras perspectivas e outras possibilidades de ver o mundo. E acontece que, muitas vezes, como você fala também em questão até de arrogância e tudo, a pessoa pensa, eu tenho a verdade, essa é a minha verdade, eu li livro tal, eu interpreto assim, e acaba não abrindo possibilidades para aprender muito mais com pessoas de quem talvez ele não esperava muita coisa, e tem muita coisa. Então, eu admiti que não sabe tudo. Exatamente, isso é muito, muito importante. E você ter essa capacidade. Eu acho que você... tem uma escritora, que é a Mary Louise Pratt, que é uma estudiosa canadense, que ela está agora em Califórnia, está em Nova York, foi para a Califórnia, agora está em Nova York trabalhando, mas ela fala muito essa questão até de literatura de viagem, que o professor Hélio trabalha, eu também faço pesquisa sobre isso, sobre a grande importância de você ouvir antes de você falar e julgar alguma coisa. Por exemplo, você chega num local, você quer descrever, diz, é isso. E você já ouviu o que a pessoa falou? Já viu o contexto que está inserido aquele momento? Exatamente. Pode falar para o microfone. É o que vem preconcebido, né, Miguel? A Mary Pratt fala, é preciso exercitar-se para a humildade. Exatamente. Isso é muito... Mas nesse mundo que a gente vive, o senhor foi estudando uma pessoa que tinha dinheiro, que não precisava ter vindo para esse fim de mundo, como dizem, e eu não vejo como fim de mundo, porque foi aqui que eu estudei, que eu comecei. Aqui foi meu começo, e como eu não costumo desistir das coisas, eu nunca vou precisar retroceder, porque eu vou cair, a gente cai e levanta. Essa pessoa era uma pessoa da qual hoje o senhor tem orgulho de falar, nossa, eu não perdi tempo, eu escrevi algo que eu vou deixar para a posteridade, e que assim, o orgulho não é uma coisa boa, mas eu me orgulho sim de ter ido lá escrito e mostrado para a população, para as pessoas, o que era uma verdade, segundo o que eu vi. Isso, eu tenho essa consciência, né, de ter feito um trabalho que vai contribuir com a sociedade, né, que contribui com a sociedade. Desde que a obra seja lida, seja discutida nas escolas, em casa, nas comunidades de bairro, nas igrejas, nos grupos de pesquisa, etc. Né? Acho que podemos começar pela universidade, aqui no meu caso, onde eu estou, que nós já fizemos essa proposta. Santo de casa faz milagre? Né? Faz. Faz. Quando ele busca, quando ele mostra, quando ele paga o preço, na linguagem, né, dita religiosa, por aquilo. Apesar de ter esse dito, né,
ó, que santo de casa, não obra milagre, etc. Talvez isso aí seja uma forma de não fortalecer o que é de casa. Aí eu acreditar nisso como verdade. E não, eu acho que pode sim. Fácil não é. Eu acho que o santo de casa faz milagres fora primeiro, Tem que depois... ser reconhecido fora para ir alguém falar assim, daí- nossa, ele é daqui. daí depois faz... Mas será que ele não copiou esse livro? Mas ele é de Rondônia. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente pesquisa, que é o colonialismo, a colônia, porque tem uma frase que é da Pratt também, a Mary Louise Pratt, que diz assim, colônia. A gente tem aquelas definições de colônia, mas ela dá uma diferença. Ela diz, colônia é o local onde se acredita que para ser bom tem que vir de fora. Então é bem isso aí. Programa Rosa Choque, Tela Rede TV, lembrando da colônia, fazer uma homenagem para o Mário, que diz que colônia chama-se colônia porque lá na Alemanha tinha um lugar onde as pessoas falavam, vai lá, traz uma colônia para mim, vai lá, traz uma colônia para mim. E ficou conhecido dessa forma que o lugar tinha um determinado tipo de perfume. Então, uma homenagem para o Mário, uma pessoa que eu gosto muito. A gente vai para o intervalo e volta já falando sobre a história dos nossos escritores do nosso estado de Rondônia. As faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso.
Bom dia para você que está ligando o seu aparelho de televisão agora. Feliz aniversário, se hoje for o seu aniversário. A gente está falando um pouco sobre algumas pessoas que escrevem, que lecionam, que vêm para esse estado de amor pelo Brasil chamado Rondônia. E aqui no intervalo a gente estava fazendo até um comentário que as pessoas às vezes perguntam assim, nossa, mas você mora em Rondônia e você fala mais de um idioma? E eu até brinquei com eles dizendo que aqui as nossas onças, como elas comiam qualquer pessoa que viessem, elas acabaram sendo poliglotas. E aí a gente acaba sendo também, sim. Aqui nós temos escolas de excelente qualidade. Aliás, grande parte das pessoas, quando são mais um lá embaixo, vem para cá para ser um, e a gente acaba conquistando se a gente foi realmente bom, mas não é uma questão. O senhor atribui a sorte ou o seu trabalho, aquilo que o senhor conseguiu? Meu trabalho. Isso foi sua sorte? Minha Foi meta, trabalhar? Meta de vida, meu trabalho, a minha dedicação, a minha paixão. Fala assim perto do microfone, por Eu favor. sou apaixonado pelo que eu faço, então eu tenho meta. 2016, qual a minha meta? Qual é o produto do meu trabalho no decorrer de 2016? Qual a sua titulação hoje? Pós-doc. Quando alguém olha para o senhor e fala assim, nossa, mas aquele menino mirrado que morava lá no Amazonas, que comia farinha, pouca farinha, meu pirão, não lembro como que é a frase. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Quando as pessoas olham para aquele menino lá atrás, o senhor, quando olha para aquele menino lá atrás, que deve ter passado muita dificuldade morando lá, e hoje é um pós-doutor, o que o senhor diria para aquele menino lá atrás, que tinha vontade de desistir, que por vezes deve ter chorado porque não conseguiu comprar alguma coisa, não tinha alguma coisa que os outros tinham? Que acredite na escola, na educação, no estudo e principalmente mergulhe nas leituras, né? Busque qual gênero que você se identifica e faça a sua carreira, acreditando, não ouvindo maus conselhos, como eu ouvi às vezes. Ah, você quer ser filósofo? Porque só te vejo lendo. Eu respondia, lendo eu não me envolvo com fofocas. Eu estou aqui com os autores que eu vou descobrindo cada vez mais, né? Porque basta um autor para já citar outro, e aí essa relação sempre de intertextualidade, né, vai me levando a outros olhares, outras pesquisas, outros tempos, etc. Outras línguas também. Dentro da literatura, vários autores colocavam a Isso. situação de letras de música, onde falava que para se viajar é preciso apenas um papel e uma caneta, ou para se viajar, eu não preciso, para que eu possa viajar, não preciso usar droga, eu não preciso me envolver, porque eu sou pobre, eu não preciso fazer esse tipo de situação, nem rico nem pobre. Mas qual o conselho hoje que o senhor daria para um estudante que está dentro de uma sala de aula, que quer escrever, mas alguém disse que a vírgula está errada e que ele vai ser um péssimo escritor? Para apagar da sua mente qualquer frase que atrapalhe, qualquer mensagem. Eu disse para uma orientanda que veio reclamar depois da banca, eu falei, ó, eu também não posso continuar com a orientanda, que basta uma palavra do outro de fora para parar a vida dela. Ela tem que saber trabalhar isso e sublimar, falei, né? Ser superior a isso, né? Ignorar, essa é a verdade, ignorar aquela frase que foi mal colocada em situação, momento ruim também, provavelmente, de fragilidade para aquele ouvinte, e ele não pode acreditar nisso. Ele não pode acreditar Pode nisso. dizer. Posso falar um pouquinho? Claro. Isso me lembra, muito boa a sua pergunta, me lembra também quando a gente trabalha com língua estrangeira, né? E a gente pensa que tem que ajudar para comunicar. Você vai aprender inglês para comunicar. E às vezes, infelizmente, há professores mesmo que intimidam. Se você falar um pouquinho errado, pronunciar um pouquinho, não é errado, mas um pouquinho diferente daquele padrão que você acha que é o padrão, a pessoa já diz, está errado, repita, não é 17, é 17, ou alguma coisa assim, ou coisas parecidas. E aí matou a vontade do cara de se comunicar. Então, em português, como você falou, questão de vírgula e tudo, mas em língua estrangeira acontece muito isso. Acontece, lamentavelmente, acontece muito. Eu, quando era pequeno, não falava bem português, porque minha mãe falava alemão e polonês. Aí, eu ia na escola, eu tinha problema para pronunciar. E falar a língua portuguesa é muito mais difícil do que qualquer outro idioma. Como eu ia fazer agora, eu consigo, mas eu não achava que era possível falar campo, eu tinha que falar campo, andando. Macaron. Minha sogra falava macaron. Então, E aí a professora me intimidava, às vezes ela gritava, não é assim,
Então, esse tipo de coisa, agora eu procuro, como professor de língua estrangeira, evitar. O aluno, eu já ensinei fora do Brasil, português fora do Brasil, o aluno falava errado, mas errado não, diferente do que nós falamos. Fonema, né? Mas aí eu entendia, eu dizia, que legal, ia conversando. Então, aqui, quando eu trabalho com inglês também, comunicou, eu acho que é muito mais Você importante. já imaginou um professor de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Ceará, de Rondônia, do Amazonas, cada um com seu sotaque, a sua forma, a sua regionalidade? Tudo é língua. Claro. Palavra sozinha é uma E palavra. é comunicação. E o importante é comunicar com as pessoas. E aí, se você intimida a pessoa, porque não é exatamente daquele. Às vezes, quando se ensina português, muitos professores acham que tem que ser ou português, aliás, quando se ensina inglês, ou inglês da Inglaterra, ou inglês dos Estados Unidos. E aí, da Guiana. Qual o da seu Índia. inglês, né? Qual o seu inglês? De onde você veio? Qual o seu inglês? É Quem- britânico? E quem foi o professor que te ensinou? Quem te deu capacitação? Da onde você tirou o seu registro? Isso, na verdade, que meio que pouco importa, né? Porque o que importa é se você Exato. conseguiu Se comunicar. você consegue comunicar, é o mais importante de tudo. E a gente, como professor de línguas, principalmente, primeira coisa que tem que incentivar é a comunicação. Essa flexibilidade, Miguel, por exemplo, no meu livro lá, Maciari, que eu escrevi romanceando a região de Labra e peguei a linguagem do cotidiano para colocar nas personagens. Então, houve crítica, claro, de pessoas que acham que qualquer escrita tem que ser sempre na língua padrão, né? Na forma padrão, né? E aí eu falo, compadre, como eles falam. É o regionalismo, Vixe né? Maria, bichinho, né, que eles falam. Olha, né? Olha, isso aqui é mió. Cuma, em vez de como é. Né? Cuma, acuma é. Né? Então, tem essa sonoridade diferente. É a meio, flexibilidade do né, som, até de para poder manhã, ser inteligível, né? Porque senão É. quem vai te ouvir também não vai entender. de manhãzinha eu vou mariscar. Então, assim, eu sei que ele está falando que de manhã ele vai pescar. O senhor já imaginou eu pedindo a qualquer um dos senhores para poder traduzir? Ó, gente, mãe, eu vou já. Faz a tradução, a pessoa está morta lá e vai morrer sem entender. Mas para onde eu disse e o que eu disse foi inteligível. Isso aí que acho que é comunicação. Bom, o nosso tempo ele já está praticamente acabando aí. Eu gostaria assim, muito de agradecer aos senhores por terem vindo, já deixar acertado que a gente vai marcar para a primeira semana do mês de junho, caso haja disponibilidade, que os senhores venham no programa em separado para contar suas histórias, para falar das suas vivências, mas principalmente daquilo que os senhores vão deixar para os outros que vierem, porque a gente não planta cebolinha, a gente planta carvalho, né? Vai demorar um pouco para as pessoas reconhecerem, né? Mais. Mas olha, muito obrigada mesmo, assim, viu? Agradeço. Obrigado. Quer deixar um telefone de contato? 92387115. E o senhor? 9206-0436. Mostra o livro, por favor, e o senhor também lá, vamos lá. Na realidade, a gente não conversou sobre Não isso. conversou, então nós vamos ter que tradução, marcar. Esse aqui é do Hélio, Oi, tem? depois ele vem Tem. conversar sobre isso. Então, e a gente falou tanto e acabou não mostrando. Esse O Paraíso do Diabo, É uma tradução do professor Hélio também. que já Eu foi faço feito. A capa, ali, a contracapa, eu faço um comentário sobre a produção de conhecimentos da Amazônia também, a importância do... E esses livros, eles estão disponíveis onde? Já estão disponíveis nas... Nenhuma livraria aqui. Nenhuma livraria? Não, só pela internet. Né? Eu estou com duas caixas ainda, mas eu tenho que ir Aqui se atrás. atribui às livrarias daqui não terem esses livros? Elas não quererem, elas não acreditarem ou porque realmente não tem disponível? Acho que porque não tem disponível. Muitos nem sabem, né, ainda. Então, gente, vamos começar a ver que é genuinamente nosso. Valorizar a nossa terra, A né? produção de conhecimento daqui, né, que é importante. Bom, muito obrigada, queridos. A gente volta então na primeira semana de junho para falar individualmente a respeito de cada um de vocês. E para você que ficou, olha, a gente tem aquelas duas situações. Quando alguém fala de você, tem duas opções, ou é verdade ou é mentira. Se é verdade, muda o teu jeito, vai fazer o que é certo. E se é mentira, não tinha fazer. E é assim que a gente tem que levar a vida. Bom dia, Emily. Bom dia, Nina. Bom dia para você, bom dia para os seus convidados. E é isso, né? Não tem que ligar para a ideia dos outros, não. Tem que levar firme o que você tem como foco na vida e, ó, meter bronca. Nossa, hoje você está linda com esses cabelos pretos, essa roupa que não combina com a minha. Aliás, combina só esse negocinho marrom aí que eu não sei. Mas tá bonitinha, né?
Muito obrigada, Nina. Vou Beijo. retocar, porque o pessoal do IU me quer loira. Mas tô aproveitando esse período aí mais escura. Minha filha, mas água oxigenada